Olá, tudo bem com você? Eu quero dizer que para mim não é só uma honra, mas é um privilégio poder estudar a lição da Escola Sabatina com você. Ontem, à tarde, né, nós estivemos iniciando o nosso estudo sobre cosmovisão. Quando a gente fala de cosmovisão, há pessoas que, de forma muito curiosa, entendem que cosmovisão é um estudo a respeito do universo, como se fosse estudar astronomia. Mas, como vimos ontem, não tem nada a ver com isso, e sim, é uma palavra que se refere à perspectiva, à visão que uma pessoa, inclusive Deus, tem a respeito de alguma coisa. A visão do mundo, a visão a respeito da realidade das coisas. Inclusive, até mostrei para vocês algumas fotos, né, comparando com a ilustração de um iceberg e como que a parte da ponta que fica acima da superfície, ela exemplifica muito bem o quão pouco nós conseguimos entender a Deus, né? Porque nós vemos Ele apenas a respeito dos frutos, do ponto de vista do que Ele faz por nós, e para nós compreendermos Ele melhor, para conhecermos a Deus melhor, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ir até mais o fundo do iceberg, né? E nós, dessa forma, precisamos ter um relacionamento com Deus para que nós possamos compreendê-lo melhor. E hoje, o título do nosso estudo é Os Olhos do Senhor. E eu achei muito interessante uma história que a lição nos apresenta a respeito de um professor de Oxford que apresentou uma teoria muito interessante de que nada, nem nós, nem o mundo e tudo que existe aqui, nada disso é real e que tudo isso teria sido criado de forma digital, criações digitais, né, por uma raça de alienígenas que possui uma tecnologia avançadíssima com computadores superpoderosos. E talvez ao ver essa história você até deve ter dado risada aí, não é verdade? Porque é uma teoria muito curiosa e que parece ser bastante cômica, mas é uma das teorias que existem dentre tantas outras. E hoje eu gostaria de comentar com você duas teorias que são as principais dentre tantas outras que existem por aí em relação ao que cada pessoa entende ser a realidade, o ponto de vista que cada um tem sobre realidade. Essas teorias, a primeira é a seguinte: que o universo, tudo que existe nele, inclusive nós, simplesmente existimos. Quer dizer, de uma hora para outra tudo passou a existir do nada. Então, de repente, tudo surgiu. Então, nada o criou, nada o formou, está apenas ali. Ele não foi criado por um ser superior. A realidade, a partir desse ponto de vista, é puramente material, puramente natural. Não existe nada divino. Eu quero até dizer para você que esse tipo de teoria, que foca mais o natural em detrimento do sobrenatural, não é uma coisa nova. No passado, na época dos apóstolos vivos, os discípulos de Jesus, já existiam teorias mais humanistas assim, que deixavam de lado qualquer ideia de divindade. E a outra teoria ou outra visão, né, é que um ser ou seres divinos foi quem criou o universo. E desse ponto de vista parece ser muito mais lógico, racional e sensato do que a ideia de que o universo simplesmente existe ou passou a existir do nada. Então, essa ideia abrange o mundo natural, a tudo que existe, e também inclui uma realidade muito mais ampla, profunda e multifacetada, que a visão mais ateísta, materialista que existe hoje, então abrange a ideia de que nós, inclusive, fomos criados por um ser inteligente, um ser que planejou toda a sua criação e que, embora tenha feito toda uma criação, apenas ordenando por sua voz que tudo passasse a existir, no sexto dia da criação, ao invés de ordenar que o ser humano passe a existir, assim como fez com a criação anterior, ele mesmo veio
e com as suas próprias mãos modelou, mexeu com o elemento do barro e assim criou, formou primeiro e criou o ser humano, dando-lhe a existência. Dessa forma, eu gostaria de convidar você para uma reflexão, que seria a seguinte: qual dessas duas teorias dá a mim e a você mais valor? A teoria, a primeira, de que você passou a existir de uma hora para outra e que você simplesmente existe? Ou que você foi criado por Deus, necessariamente? Um ser superior, uma divindade, e que criou tudo a partir do nada, mas que no sexto dia da criação, conforme o relato bíblico, ele mesmo veio e moldou você com as suas próprias mãos. Qual dessas duas teorias dá mais valor a mim e a você? Pense nisso durante o dia de hoje e amanhã nós estaremos, pela graça de Deus, continuando o nosso estudo a respeito da resposta de Leibniz. Que Deus abençoe você, um ótimo dia e um forte abraço.